Se tem uma época que os carros fora de série realmente brilharam no Brasil, foi no final dos anos 80. É um cenário onde o mercado estava fechado para importações. O país vivia uma espécie de isolamento automotivo. E isso, ao invés de frear a evolução, acabou impulsionando algo único: a criatividade dos pequenos fabricantes. Sem acesso fácil às novidades de fora, esses construtores independentes tiveram que inovar com o que tinham em mãos, desenvolvendo soluções próprias, refinando técnicas e elevando cada vez mais o nível dos seus projetos. Ao longo dos anos, o que começou de forma quase artesanal foi ganhando forma, qualidade e identidade. No auge desse movimento, o Brasil chegou a ter uma variedade impressionante de modelos fora de série, com fábricas espalhadas pelo país e carros que muitas vezes surpreendiam não só pelo visual, mas também pelo acabamento e proposta diferenciada. Era uma fase onde ousadia e paixão falavam mais alto, e cada carro carregava uma história única. E é justamente dentro desse cenário que surge a Audi, um projeto que representa bem essa criatividade, desafios e inovação na indústria automotiva nacional. Mas antes da gente mergulhar fundo nessa história e descobrir todos os detalhes, curiosidades e o que tornou a Audi tão especial, deixe seu like para fortalecer o conteúdo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse, porque aqui a gente vai além do óbvio, das histórias que muita gente nem conhece. Agora sim, bora entender tudo sobre a história da Audi. E foi justamente nesse cenário verde, onde a criatividade e a limitação andavam lado a lado, que começou a história da Audi. Por trás do projeto estava Almir Donato, ex-piloto de moto velocidade que decidiu levar toda a sua experiência das pistas para a construção de um carro próprio, com uma identidade esportiva e proposta bem definida. A ideia era criar um coupé duas portas, com configuração 2+2 e carroceria de 3 volumes, algo que fugiu completamente do padrão dos fora de série mais comum da época. Para viabilizar o projeto, Almir partiu de uma base já conhecida e confiável, a estrutura mecânica do Gol GTS, incluindo o AP 1.8. Mas o projeto não era simplesmente adaptar, era praticamente reinventar. A carroceria original do Gol era removida, restando apenas a base estrutural, com assoalho, cofre do motor, conjunto mecânico e transmissão. A partir daí, entrava o diferencial do projeto. Uma nova carroceria de fibra de vidro era moldada sobre essa estrutura. A solução não só reduzia o peso do conjunto, como também aumentava a rigidez torcional, resultando em um carro mais leve, mais firme e com comportamento dinâmico, muito acima da média para um fora de série. No total, o Audi chegava a apenas 972 kg. Por dentro, o cuidado era o mesmo, o interior era completamente retrabalhado, trazendo um nível de acabamento mais refinado, com foco em conforto, modernidade e exclusividade, características que reforçavam ainda mais a proposta do carro. Visualmente, o modelo chamava a atenção pelas linhas limpas e bem resolvidas, com uma frente em formato de cunha e uma traseira mais alta, criando uma silhueta marcante e esportiva. Assim nasceu o Audi GT, nome que não era por acaso. A Audi vinha de Almir Donato Equipamentos Esportivos, carregando o próprio nome e a assinatura do seu criador. Apesar da base mecânica ser de origem Volkswagen, para o Audi foram desenvolvidas peças exclusivas, diferentemente de outros modelos fora de série da época. No interior, destaque para o painel eletrônico digital, teto solar com acionamento elétrico e conjunto de bancos dianteiros e traseiros com revestimento de padronagem especial. O volante de 3 raios pequeno dava uma pegada bastante esportiva. Por fora, o Audi também dava show, principalmente no seu bem resolvido design de coupé esportivo. A solução de dianteira baixa e traseira alta é extremamente agradável aos olhos. As rodas exclusivas Aro 14 eram montadas em pneus de medida 195 de perfil 60. As cerejas do bolo são os faróis dianteiros escamoteáveis, que na década de 80 era sinônimo de esportividade e modernidade. O consumidor da época poderia escolher seu Audi nas cores vermelho Ferrari, azul, branco e champanhe, pagando a bagatela de até 2 milhões de cruzados, que era a moeda da época. O pretenso sucesso do Audi nas ruas não aconteceu. Foram produzidas cerca de pouco mais de 5 unidades na versão de rua, e a abertura das importações no início dos anos 90 freou o crescimento dos nossos carros de produção fora de série. Puma e Miura, só para citar os mais fortes e consolidaram produtores, tiveram seu declínio de desempenho nessa época. Foram tão poucas unidades construídas que nos dias de hoje é praticamente impossível encontrar um Audi GT à venda. Porém, a vida do Audi fora do mercado automotivo brasileiro foi brilhante, e o DNA das competições, oriundo do seu criador, Almir Donato, foi responsável pelo sucesso do carro nas pistas de corridas nacionais. Aliás, pode-se afirmar sem sombra de dúvida que o Audi é o mais bem-sucedido modelo produzido no Brasil, voltado para as competições automobilísticas. O Audi ainda é utilizado até hoje nas competições, em diferentes modelos e configurações, mas sua história nas pistas começa lá no início dos anos 90.
Já nos anos 90, o modelo Audi foi inscrito para a edição das 1000 milhas brasileiras daquele ano, sob o comando do seu criador, Almir Donato, e do parceiro Luiz de Barros Pinto. O Audi mostrou seu cartão de visita logo de cara e deu uma prévia de como seria sua jornada nas pistas. Venceu na categoria em que estava escrito AB e finalizaram a prova em uma excelente quinta posição na classificação geral. A partir de então, o Audi sofreu uma série de melhorias mecânicas, com a adoção de novos conjuntos mecânicos de motor e câmbio, além de aprimoramentos como a construção de chassi tubular e a utilização de outras configurações de suspensão e rodas. A história do Audi nas 1000 milhas brasileiras continuou sólida, com mais vitórias na classe B, com a chegada da segunda posição na classificação geral da edição de 1993. O Coupé foi pilotado pela dupla André Giafone e Renato Marília. Ainda em 1993, o Audi alcançou a vitória na tradicional Cascavel de Ouro, com Cláudio Girotto e Lourenço Barbato. O sucesso do Audi nas competições, além do trabalho de desenvolvimento de Almir Donato, se deve muito à receita de preparação, com relativa simplicidade e custos baixos, com baixo peso, manutenção rápida e fácil. Esse conjunto proporcionava aos pilotos que utilizavam o Audi fazer frente a adversários mais modernos e potentes, muitas vezes modelos importados. A trilha da história da Audi nas pistas continuou nas 1000 milhas brasileiras. Na edição de 94, com a trinca formada por José Chinchillai, Almir Donato e Manuel Rezende, finalizou a maratona na sexta colocação na classificação geral, vencendo na categoria. Ainda em 94, o Audi conquistou mais um importante triunfo na sua história. O modelo equipado com motorização Volkswagen Spinnis da Fórmula 3 venceu as 12 horas de Curitiba, com o trio Pedro Mufato, Flávio Trindade e Gastão Verghet. Mais um excelente resultado em provas de longa duração, o habitat natural do Audi, e nesse ano surge a versão RTT, com tração traseira. Na edição de 95 das 1000 milhas, mais uma vitória da Audi na sua categoria e quarta posição na classificação geral, conquistada pela tripulação formada por Alexandre Zaninotto, Cristin Casal Del Rey e Luiz Amorim. Dessa vez, vimos Audis nas pistas brasileiras, principalmente nas provas de longa duração, fazendo frente a modelos mais modernos e poderosos, e até importados. Às 1000 milhas de 96, tivemos um Audi chegando na segunda posição na classificação geral, um baita feito conquistado pela dupla Tony Garcia e Antônio Garcia. A abrangência dos carros produzidos por Almir Donato ganhou mais alcance nacional, com a criação da segunda metade da década de 90, especificamente em 96, o protótipo Audi Spider Race, um biposto aberto de chassi tubular revestido de carenagem de fibra de vidro, com motorização central traseira e tração nas rodas de trás. De concepção barata e recebendo inicialmente o conjunto mecânico de câmbio e motor AP 2.0, o protótipo foi um sucesso de adesão pelas equipes e pilotos país afora. Seu desempenho e comportamento dinâmico não decepcionou e logo os resultados expressivos chegaram. O habitat natural do Spider não poderia ser outro, as provas de longa duração, e ele vem sendo assim até hoje. O Spider continua em plena atividade no automobilismo nacional, tanto em provas de longa duração quanto em competições força livre. Em 99, com a edição das 1000 milhas brasileiras sendo disputada em Curitiba, a consagração veio com a conquista da vitória da classificação geral, feito conquistado pela trinca paranaense, Beto e Luciano Borghese e Jair Bana. Ainda no ano de 99, a dupla Antônio Chambel Filho e José Ney Fonseca conquistou a vitória na classificação geral dos 500 km de Interlagos, com o Audi Coupé. No ano 2000, mais um importante resultado para a história do Audi Spider, a vitória na classificação geral das 12 horas de Tarumã, feito conquistado por Cristiano Rosito, Sérgio Pereira, Paulo Pertuol e Décio Donelis Neto. A relevância do Audi Spider foi tanta que na década de 2000 foi criada uma categoria monomarca de protótipo construída por Almir Donato para o automobilismo paulista. A Copa Spider Race foi um sucesso, com grids sempre cheios e ótimas disputas. Outro destaque do Audi nas competições nacionais foi na edição dos 500 km de Interlagos de 2005. Dos vencedores ao sexto colocado, só deu Audi Spider. A tripulação vencedora foi formada por Frederico Canepa, Charles Rothschild e Álvaro Águia. Em 2010, Almir Donato desenvolveu uma evolução do Spider, um protótipo maior em dimensões, motorização mais potente e, apesar da produção em menor escala, o carro é utilizado até os dias atuais por alguns pilotos. E o mais impressionante de toda essa história é que ela não ficou presa ao passado. Mesmo décadas depois de seu surgimento, os carros idealizados por Almir Donato continuam vivos. E mais do que isso, continuam acelerando nas pistas. O Audi não virou peça de museu, ele segue exatamente onde nasceu para estar, no automobilismo. Hoje, dá para ver esses carros competindo e acelerando como na Gold Classic, onde os Audis continuam sendo competitivos de verdade, disputando posição, andando forte e mostrando que o projeto ainda entrega desempenho, mesmo perto de máquinas mais modernas.
Mais recente, a história evoluiu ainda mais com a criação da Super Gold, uma categoria praticamente dedicada a eles, reunindo desde os Audi Spider até os GTs em um mesmo grid. E aí entra os destaques que chamam muita atenção. O carro do piloto Paulo Louco foge completamente do óbvio, trazendo uma bolha inspirada no lendário Alfa Romeo 155 DTM, aquele mesmo que correu no final dos anos 90 lá na DTM alemã. É praticamente uma mistura de DNA brasileiro com inspiração europeia de pista. O resultado é simplesmente absurdo. E não para por aí, os Audi também marcaram presença em provas icônicas, como as 1000 milhas brasileiras, realizadas no Autódromo Internacional de Interlagos, sendo um palco histórico onde esses carros continuam mostrando resistência, velocidade e relevância, competindo em provas de longa duração exatamente como foram pensados. Ao longo do tempo, o projeto ainda deu origem a diversas variações e releituras, surgindo carros como o Full Spider, além de outros protótipos baseados no chassi tubular que receberam diferentes carrocerias. Tudo isso reforça uma coisa: a base criada por Almir Donato era não só eficiente, mas extremamente versátil. No fim das contas, o Audi não foi só mais um carro fora de série. Ele representa uma época onde a limitação gera inovação, onde a paixão falava mais alto que os recursos, e onde ideias ousadas realmente saíam do papel. E talvez a maior prova disso seja essa: enquanto muitos carros viraram história, a Audi continuou escrevendo a dela, volta após volta, curva após curva. Porque no fim, não é sobre o carro, é sobre quem teve coragem de criar, de acelerar e de fazer diferente. No fim das contas, a Audi não era só mais um carro fora de série. Ela representa uma época que a criatividade brasileira encontrou espaço para correr livre, onde a paixão e a engenharia caminhavam lado a lado, e onde pessoas comuns conseguiram transformar ideias usadas em máquinas reais. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo tantos anos depois, o som de um Audi acelerando ainda consiga parar quem entende de automobilismo, porque ele carrega algo que vai muito além da velocidade, que carrega história. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muitas máquinas esquecidas, muita realidade brasileira e muita história absurda no automobilismo para a gente explorar por aqui. Eu também quero saber de você. Você já conhecia a Audi? Qual versão você acha mais insana? Então já deixa nos comentários, porque eu quero muito trocar essa ideia com vocês. Então, até a próxima.